Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. A gente vai falar hoje o que significa ser templo do Espírito Santo, né? Esse famoso texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, que vai dizer o seguinte: acaso vocês não sabem que você é um corpo? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, o qual tem da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus do vosso corpo. Muito interessante esse texto, né? Porque Paulo está falando literalmente do nosso corpo, né? Muita gente tenta de alguma forma transformar isso em algo super espiritual, mas a verdade é que Paulo está falando do nosso corpo mesmo. Esse corpo aqui que você está vendo é templo do Espírito Santo. Então aqui a gente vai partir para dois lados para a gente poder conversar e te ensinar um pouquinho nesse quadro, né? Um quadro sobre o ensino bíblico para você. É justamente de que eu e você somos templo do Espírito Santo. Ponto, acabou. Dentro de mim e de você habita o Espírito Santo. É por isso que Jesus ele vai dizer que o reino de Deus ele não está aqui, não está lá, mas que o reino de Deus está dentro de nós. De que Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo dentro de nós. Por que ele está falando isso? Por causa do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer também em Efésios 1 que esse mesmo Espírito Santo ele é um selo em nós, como se fosse uma marca, como se fosse essa pinta aqui. Ele é um selo que nos marca, que nos identifica como herdeiros da promessa de Deus, Efésios capítulo 1. Então, o Espírito Santo, entre muitos dos muitos papéis que ele tem, né, além de aquilo que nós fazemos pelo mover de Deus, né, pelo poder de Deus, pelos dons e toda aquela coisa que é muito legal e é importante. A gente vai fazer um vídeo aqui sobre isso. Mas que o Espírito de Deus, ele tem também essa função de ser um selo, de ser a morada, de nós sermos a morada do Espírito. O Espírito Santo também tem essa função de ser esse selo que nos marca como herdeiros da promessa. Então ele mora dentro de nós, ele vive em nós. Hoje, dentro de mim e de você, o Espírito Santo habita. Hoje, se eu posso estar aqui ministrando e pregando alguma coisa, nesse vídeo curto que a gente vai fazer, é por meio do Espírito de Deus, porque nós somos morada do Espírito, ele vive em nós. E esse é o ponto principal para a gente estabelecer tudo que a gente vai conversar a partir de agora, que nós somos templo do Espírito Santo. Efésios 4, versículo 30 vai dizer o seguinte: e não entristeceis o Espírito de Deus, do qual foste selado para o dia da redenção. Lembra que eu falei que nós temos ele como selo em nós? Por isso que alguns acreditam que a marca da besta tem a ver com algumas pessoas terem o Espírito Santo, outros não, tá? Não é o que eu acredito completamente. Eu acredito isso sim. Eu acredito que essa é a nossa grande diferença, que existe o Espírito de Deus em nós e em quem não tem o Espírito não. Isso é uma marca que nos diferencia, mas pelo que diz Apocalipse, também é uma forma física, alguma ferramenta física que nos impede de comprar e beber, de se alimentar, de comercializar, de fazer coisas normais da vida. O que hoje não acontece por causa do Espírito Santo, mas é o que eu penso sobre isso. Vamos conversar um pouco disso em outros vídeos. Mas ele está falando, não entristeçam o Espírito Santo, do qual vocês foram selados para o dia da redenção, o dia que nós vamos ser redimidos, transformados, estaremos com Cristo para sempre, o dia que todas as coisas forem colocadas ali, de fato, debaixo dos pés de Cristo. Literalmente, algumas coisas já foram, mas tem outras que ainda estarão, como a morte. E aqui o texto está justamente estabelecendo para nós de que o Espírito Santo habita em nós. Então, quando nós pecamos, quando nós fazemos algo que é errado, segundo as Escrituras, é considerado pecado, que vai contra a santidade de Deus, nós estamos indo contra o Espírito de Deus, nós estamos entristecendo o Espírito de Deus. Quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito de Deus, nós nos afastamos desse Espírito de Deus. Mas o que eu quero passar para você é que nós temos que ter um cuidado com o nosso corpo. E aqui nós vamos partir para duas linhas. Uma linha espírito, que é essa que a gente tem conversado, do Espírito Santo, ele mora em nós, os seus dons, os seus frutos, aquilo que ele gera em nós, aquilo que ele transforma em nós. Ele é um selo do Espírito, ele carrega os dons que nós temos aqui dentro de nós, ele nos deu esses dons. Mas também existe um outro lado, que é o lado natural. Paulo fala, não sabia que o corpo de vocês é templo pelo Espírito Santo? Então, o que ele está querendo dizer? Olha, cuidem do corpo de vocês, cuidem da saúde de vocês, cuidado com o que vocês vão fazer, cuidado com quem vocês vão se relacionar, né? Às vezes a gente vai viver uma vida promíscua, uma vida por aí que a gente dorme com todo mundo, transa com todo mundo, tá por aí aprontando, bebendo, fumando, fazendo tudo que a gente está fazendo.
Inclusive, um dos pecados, né? Porque sempre quando a gente vai falar de pecado, eu falo muito isso no canal, tudo a gente leva pro lado sexual, né? E, cara, é um pecado tremendo, a gente tem que tratar isso. Mas a gente esquece de vários outros pecados que existem. Vários outros pecados que, se você quiser ler lá, Gálatas capítulo 5, ali a partir do verso 17, você vai ver muitos pecados. Inclusive um que é de glutonaria, um pecado do excesso de comer, o excesso de comer um monte de coisa, um monte de bobeira, arrebentar com o corpo. Alguns dizem, por exemplo, que por causa de serem transformados, ter o corpo transformado, não devem cuidar do corpo. Deve tratar o corpo como qualquer coisa, como comer o que quiser, ser gordo e imenso, e ter pressão alta, ter diabetes, e ter um monte de doença. Hoje a gente tem ajudado pessoas e gordofóbico. Para com esse mimimi. Se você tá de mimimi, se quiser sair do vídeo, pode sair. E não tem frescura, não. A gente cuida de pessoas que, por causa do excesso de alimentação ruim, glutonaria, comer mal, se alimentar mal, tem caras que estão com baixa testosterona. Isso está atrapalhando o casamento deles, isso está atrapalhando a juventude deles. Isso tem deixado eles mais afeminados. A gente tem meninas que estão com problema, como por exemplo, quando engravida. Engravida já tem diabetes gestacional. Engravida já tem pressão alta. Tem gente que a gente conhece que perdeu o bebê porque tinha pressão alta e isso influenciou na sua gravidez. Então, assim, o que eu quero dizer para você é que muitas vezes nós esquecemos que nós somos também templo do Espírito de forma física. Nós somos o local do Espírito de Deus. E a gente só olha para as coisas espirituais, e a gente sim tem que olhar para as coisas espirituais, mas nós tratamos o corpo como qualquer coisa, como uma coisa insignificante e muitas vezes até reduzimos o tempo do nosso ministério. Então, uma coisa que eu quero deixar para você nesse vídeo, um vídeo simples sobre o Espírito de Deus, é que nós somos a morada do Espírito. Nós precisamos tomar cuidado com o cuidado físico do nosso corpo, né? Com a nossa saúde. Tem muita gente que é magra como eu, mas tem uma saúde muito ruim, se alimenta muito mal. Às vezes é só pelo seu tipo de corpo, às vezes você tem muita dificuldade de ganhar peso como eu e às vezes você acha que você é saudável, né? Mas hoje eu conheço jovens que são às vezes 10 anos mais novos que eu e estão muito mal da sua saúde, parecem que eles estão até envelhecidos, não conseguem fazer muita coisa, não conseguem viver bem porque eles vivem com o corpo de qualquer forma, vivendo de qualquer jeito, fazendo as coisas, comendo pra caramba, achando que só porque eles não fazem pecado sexual, não fumam, não bebem, é crentezinho, mas arrebenta com a sua saúde com glutonaria, que também é outro pecado. E a Bíblia vai dizer, aqueles que são glutões não herdarão o reino dos céus. Então, não sou eu que não estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Então, eu quero dizer para você, cuide da sua saúde, entenda que o Espírito Santo mora em você. E qualquer coisa que você esteja passando, lembre-se disso, o Espírito de Deus habita em você.